Olá pessoal, chegamos ao vivo dos estúdios da CBF TV com o Jornal da Seleção desta quinta-feira. Os jogadores brasileiros se apresentaram hoje de manhã aqui na Granja Comari, em Teresópolis, e foram recebidos por alguns torcedores, apesar de toda a chuva que pairou aqui sobre Teresópolis, muito frio também na região serrana. Os torcedores receberam a delegação brasileira. Daqui a pouco você vai ver o goleiro Júlio César falando na entrevista coletiva que nós acompanhamos ao vivo no site da CBF, no hot site seleção.cbf.com.br, mas por enquanto a gente vai ver como foi a chegada do ônibus com a delegação brasileira aqui em Teresópolis. Dá só uma olhada. Muito bem, vocês viram aí todos os jogadores se reapresentando aqui na Granja Comari, em Teresópolis, os jogadores que tiveram uma folga nessa quarta-feira após o empate em 0-0 com o México no estádio do Castelão, em Fortaleza. E como eu falei para vocês, eles foram recebidos por muitos torcedores que aceitaram e entenderam o fato de que um empate não chega a ser um mau resultado e nem um resultado inédito para a seleção brasileira, principalmente quando o assunto é Copa do Mundo. Quando o assunto é Copa do Mundo, o Brasil já passou por essa situação de empatar na primeira fase da competição. E quem relembra alguns desses momentos para a gente é o repórter João Matalo, inclusive com Copas das quais o Brasil terminou campeão. O resultado contra o México certamente não foi o esperado pela torcida brasileira. Mas olhando bem o histórico do Brasil em Copas, um empate durante a primeira fase do Mundial pode até ser um bom sinal para a nossa seleção. Dos 5 títulos que conquistamos, em 3 deles empatamos durante a fase de grupos. Na segunda rodada da Copa de 58 na Suécia, não saímos do 0-0 com a Inglaterra na cidade de Gotemburgo. Depois, foram 4 vitórias seguidas que garantiram o nosso primeiro caneco. Em 62, no Chile, mais um empate em 0-0 na segunda rodada. Dessa vez, quem segurou o nosso time foi a Tchecoslováquia, mesmo adversário que derrotamos por 3-1 na final. Dia 28 de junho de 1994, o Brasil entrava em campo na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, já classificado para a segunda fase. O adversário era a Suécia. O resultado, 1-1. Os suecos voltariam a cruzar o nosso caminho na semifinal. Vencemos por 1-0, avançamos e acabamos conquistando mais uma taça. Pois é, ótimas recordações para o torcedor brasileiro e aí um incentivo para a próxima partida contra Camarões, que acontece na segunda-feira no estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Os jogadores já estão se preparando para essa partida. Hoje eles já foram a campo, pelo menos os jogadores que não participaram do último jogo contra o México, mas o goleiro Júlio César, o volante Ramírez e também o atacante Hulk. Debaixo de uma forte chuva, você vê aí o preparador de goleiros, você viu o Carlos Pracidelli participando aí com os goleiros e os jogadores ali na academia também fazendo um trabalho regenerativo e descendo para campo os jogadores que não participaram, entre eles o Júlio César, o Ramírez e o Hulk, o atacante que foi poupado do último jogo contra a equipe do México por ter dores musculares, né, na coxa. E a gente acompanha um pouco mais aí esse momento dos jogadores. Muito bem, mesmo debaixo d'água, os jogadores da seleção dando duro aí, já se preparando para a próxima partida contra Camarões, uma partida decisiva aí para o Brasil se classificar para as oitavas de final. Enquanto esse grupo nós vimos treinava no campo, uma outra parte da equipe ficou na academia fazendo um trabalho regenerativo e nós vamos dar uma olhada também nessas imagens para vocês verem como foi aí os jogadores acompanhados pelo departamento médico da seleção, o Paulinho, todos fazendo uma parte voltada justamente para a questão muscular, para que todos tenham uma possibilidade aí de boas condições físicas para a próxima partida na segunda-feira, contra a equipe de Camarões, todos treinando muito forte, tanto aqueles que foram para campo, claro, né, procurando uma vaga na equipe titular, quanto aqueles também que já são titulares e estão aí cuidando da parte física, desse aprimoramento também. Como eu falei para vocês, aqui em Teresópolis choveu muito ao longo de todo o dia e por ser uma volta de folga, o trabalho é separado, é dividido de forma que uma parte vá para campo e a outra fique na academia e também na piscina, desenvolvendo um trabalho regenerativo. Agora a gente vai ver justamente essa parte que aconteceu na piscina. Você já vem aí o Davi Luiz, o zagueiro que atuou até como volante, né, na partida contra o México, teve uma liberdade maior com o Filipão para atuar mais avançado. E na piscina os jogadores têm essa possibilidade de fazer um trabalho regenerativo. E como nós já vimos aqui na CBF TV, é justamente isso que eu queria que vocês vissem. Ó. Esse detalhe que todo o departamento médico, eles têm uma visão debaixo da água dos jogadores através dessa piscina que tem um vidro especial para que todo o departamento médico veja como os jogadores estão se comportando. Olha aí, vocês têm essas imagens aí, que é parte da infraestrutura montada aqui na Granja Comari para que todo o departamento médico possa ver como os jogadores estão trabalhando embaixo d'água. Isso certamente é muito importante também. E o que a gente vai ver agora é a previsão do tempo. Vamos ver o que vai acontecer nessa sexta-feira aqui em Teresópolis, em que condições os jogadores vão treinar. Vamos ver então como fica o tempo nesta sexta-feira em Teresópolis. Devemos ter garoa e frio de manhã e à noite. À tarde, tempo nublado com aberturas de sol. A mínima deve ser de 11 e a máxima de 16 graus. Gente, vem mais um pouquinho de frio aí pela frente, mas os jogadores já estão acostumados. Aqui em Teresópolis já passaram por todas as temperaturas possíveis. O goleiro Júlio César, até na coletiva hoje, ele falava sobre essa questão da temperatura. Ele até prefere atuar no calor, né? Porque ele não precisa ficar se aquecendo quando a bola não chega nele. Mas é um tipo de situação que todos os jogadores já estão acostumados, ainda mais em se tratando de Brasil, que possui uma multiplicidade imensa de climas e temperaturas e tudo mais, então os jogadores já estão se preparando para isso. E hoje na coletiva, ao longo das perguntas que o goleiro Júlio César respondeu, uma delas foi feita pelo Twitter. E você também pode e deve participar. O Twitter da Confederação Brasileira de Futebol é o @CBF_futebol.
@CBF_futebol. Você manda a sua pergunta, porque quando tiver a coletiva, não tem mistério. Você fica ligado no site da CBF. Quando tiver a coletiva, a gente vai entrar ao vivo aqui com o repórter João Matalo. Ele vai colocar a entrevista coletiva para vocês conferirem em tempo real. E aí vocês mandam lá, entram no Twitter e mandam pela hashtag SelecalResponde. É essa hashtag. Manda sua pergunta pela hashtag SelecalResponde. E aí a sua pergunta pode ser uma das feitas durante a entrevista coletiva, assim como a que foi feita para o goleiro, Júlio César. Mas ele falou sobre diversos assuntos, falou sobre, claro, a partida contra o México e previu já um confronto muito difícil contra a seleção de Camarões também, como tem sido a tônica de todas as partidas da seleção brasileira ao longo dessa Copa do Mundo. Dificuldades, aliás, que todas as seleções, de um modo geral, têm encontrado. Ninguém está tendo vida fácil nessa Copa do Mundo. E aqui também eu aproveito para lembrar, já que você vai entrar no Twitter, seguir o Twitter da Confederação Brasileira de Futebol, continue também acompanhando todos os nossos vídeos, não só no hot site da seleção, que é o selecal.cbf.com.br, que você já está vendo aí na sua tela, como também no YouTube, youtube.com/CBFSelecal, tudo junto, sem cedilha, sem tio, e você acompanha todos os programas aqui da CBF TV, do Jornal da Seleção. Já estamos na 25ª edição, viu? E agora a gente vai ver então a entrevista do Júlio César, o goleiro, no momento em que ele falava justamente sobre o fato de já estar mais do que acostumado com receber críticas, com lidar com o fato de lidar com a pressão. O Júlio César foi bastante sereno, bastante conciso nessa resposta, é isso que a gente vai ver agora. Olha, para mim foi importante, devido a tudo aquilo que foi falado antes de começar a Copa do Mundo. Não estou aqui querendo responder ninguém, tá? Deixar bem claro. Eu acho que existe ainda muito ponto de interrogação em relação ao meu trabalho, mas é aquilo que eu falei, eu tenho que acreditar em mim, tenho que trabalhar, e as coisas vão acontecer naturalmente. Então, eu acho que contra a Croácia, aquela defesa no final, contra o México, aquela defesa no final, isso acaba fazendo com que algumas pessoas, alguns críticos, comecem a eliminar um pouco esse ponto de interrogação. E para mim também é importante, porque eu fui um jogador que joguei muito pouco a temporada passada, e o ritmo de jogo faz falta. Então você chega numa Copa do Mundo, já fazendo uma defesa importante na primeira partida, uma defesa importante no final da segunda partida, isso traz tudo de volta. Isso traz a confiança necessária que eu estava precisando. E acredito que aquelas pessoas que estavam tendo uma visão em relação ao meu trabalho, uma visão assim um pouco duvidosa, hoje começa a mudar um pouco a opinião. Mas eu não tô querendo aqui mais uma vez responder ninguém. Eu quero fazer o meu trabalho, eu quero comemorar com aquelas pessoas que duvidavam de mim. Eu quero no final ser campeão do mundo. Quero curtir a torcida brasileira. É isso que eu mais quero. Eu não quero responder ninguém e eu quero fazer com que aquele trato que eu fiz comigo mesmo, no final, acabe com um final feliz. Porque toda a dificuldade que eu passei para estar aqui, eu cheguei, me olhei no espelho e falei, você vai conseguir, trabalha, confia no seu trabalho, que as coisas vão acontecer naturalmente. E até agora está acontecendo, e espero que seja assim até o final da Copa do Mundo. Júlio, obrigado. Valeu, obrigado a todos. Legal, esse foi o Júlio César falando e nós temos total confiança em você, Júlio. Pode ter certeza que trabalho não falta nem só da sua parte, como entre todos os jogadores e aqui, principalmente no Jornal da Seleção, aqui você tem muito trabalho e muito resultado também, por isso que você encontra sempre, você que nos assiste, encontra sempre conteúdo exclusivo, muitas entrevistas especiais, cenas de bastidores e muito mais. E é isso que amanhã você vai ter também, porque ao longo de todo o final de semana teremos o Jornal da Seleção trazendo tudo sobre o time pentacampeão do mundo, sobre os jogadores mais importantes do planeta. Então, amanhã eu te vejo em mais um encontro aqui no Jornal da Seleção. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. CBF TV, o melhor da seleção exclusivo para você.